Olá, companheiros da Causa Operária TV, em parceria com a Rádio Causa Operária, começa agora mais um podcast, O Mundo em uma Hora, para a gente tratar aqui sobre temas internacionais. Hoje, um podcast tratando a respeito dos 10 anos do início da guerra na Síria. Exatamente, começou em março de 2011, a guerra na Síria, ela que já deixou aí centenas de milhares de mortos, né? Além de um número ainda maior de desabrigados, desalojados, pessoas que tiveram que emigrar do país para fugir dessa guerra aí imposta pelo imperialismo contra o povo sírio. Estamos aqui, eu, Eduardo Vasco, Adriana Machado, de Nova York, e César Chenhô, direto aqui de Taquaritinga, não mais de Coimbra, mas mesmo assim continua sendo um internacionalista. Bom, faz um tempinho, viu, que eu já cheguei, que eu tô aqui no Brasil. Enganamos vocês esse tempo todo aí, como se eles estivessem em Lisboa. Já faz algum tempo que ele voltou aqui. Esquecemos de avisar, na verdade, não é que a gente enganou. Bom, vamos falar então aí de um balanço, né, e também uma retrospectiva desses 10 anos de guerra civil, que muitos dizem, né, mas que na verdade é uma guerra imperialista contra a Síria, porque nessa guerra aí se envolveram todas as principais potências capitalistas do mundo, inclusive potências regionais também, no caso do Irã, né, num jogo geopolítico aí contra o imperialismo, além dos fantoches do imperialismo contra a Síria. Bom, recapitulando, né, o conflito na Síria ele começou em março de 2011. Naquela época, muitas pessoas aqui devem lembrar, no Oriente Médio ocorria uma onda de insurreições populares que tomaram caráter, inclusive, em alguns lugares, revolucionário, né? Foi chamada de Primavera Árabe. Ela começou na Tunísia, né, no final de 2010, e se alastrou aí por todos os países do norte da África e do Oriente Médio, derrubando governo atrás de governo na região. A maior parte deles governos fantoches do imperialismo, como era o próprio caso da ditadura tunisiana, como era o próprio caso da ditadura egípcia, do Mubarak, né? E outras ditaduras no norte da África. O Vasco, Diga, Adriana. A gente estava comentando aqui como a Primavera Árabe estava ligada à economia ter colapsado em 2008, né? Uma instabilidade que começou na região por causa da economia, da quebra de Wall Street de 2008. Verdade, importante ter lembrado, porque tudo isso daí, né, essa insatisfação popular, tudo, se deveu, como sempre acontece, né, às questões econômicas. Em 2008, houve a crise financeira, né, iniciada nos Estados Unidos, crise imobiliária, que se alastrou aí devido à quebra de vários bancos norte-americanos ao mundo todo, né? Os países oprimidos, eles foram os que mais sofreram, obviamente, pois são o lado mais fraco aí da cadeia global do capitalismo. Os países do norte da África, do Oriente Médio, extremamente dependentes aí das grandes potências imperialistas, acabaram vendo aí a sua população extremamente empobrecida, e diante disso uma insatisfação popular muito grande contra aquelas ditaduras, né, que já vigoravam há décadas, como é o caso do Hosni Mubarak no Egito, que desde os anos 80 governava o país, conciliando, né, com o imperialismo, já vindo de uma tradição iniciada pelo governo egípcio anterior. E aí, os países do Oriente Médio e do Norte da África acabaram sendo convulsionados, né? Alguns desses países, no entanto, mantinham governos que eram governos nacionalistas, né? Como é o caso
da Líbia de Muammar Gaddafi e da Síria de Bashar al-Assad, que embora nos últimos anos tivessem feito diversos acordos com o imperialismo, né, capitulando em diversas questões, ainda eram governos nacionalistas, com uma boa parte da economia estatizada, né, e que tinham sob si o controle da maior parte das riquezas naturais do país, como é o caso principalmente do petróleo, né? A Líbia, ela conseguiu aí ter uma relativa prosperidade em comparação com os outros países da África, com outros países oprimidos devido ao petróleo, né? Chegou a ter um IDH considerado elevado para os padrões dos países pobres, o maior IDH da África. Na época, a Líbia tinha um IDH maior que o IDH do Brasil, inclusive, e, de repente, houve, né, a crise de 2008 e os acordos com o imperialismo, a dependência do mercado internacional, fez com que o país também entrasse em uma crise econômica e houvesse um empobrecimento da população, o que naturalmente levou, né, a um descontentamento com a própria ditadura, né, do Muammar Gaddafi, que havia 40 anos já estava no poder, né, desde 1969, e que mandava no país com mão de ferro e que, apesar de ser nacionalista, como eu disse, fazia diversos acordos com o imperialismo, por exemplo, acordo para abandonar o programa de armas nucleares, né, em troca de concessões aí do imperialismo. E o povo líbio acabou ficando insatisfeito com isso. Com a Primavera Árabe, ele teve um impulso, né, para lutar contra a burocracia governamental. No entanto, o imperialismo acabou se aproveitando, né, disso daí para tentar manobrar com a situação e derrubar o governo do Muammar Gaddafi. E foi justamente isso que aconteceu. Primeiro, o imperialismo tentou manobrar com uma parcela da população, que percebeu ali que na verdade era uma manobra do imperialismo e se voltou a favor, né, em uma aliança tática ali com o Muammar Gaddafi contra a intervenção imperialista, que acabou precisando ser drástica, né? Os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a Itália, a Alemanha financiaram, né, grupos mercenários na Líbia para derrubar o Muammar Gaddafi, iniciaram uma guerra civil ali com seus fantoches. Diante da ineficiência disso para derrubar o Gaddafi, acabaram tendo que aprovar no Conselho de Segurança das Nações Unidas uma intervenção militar feita pela OTAN, né, com o vergonhoso respaldo da Rússia, de Vladimir Putin e da China, né? Então, houve ali a intervenção militar, o espaço aéreo líbio foi fechado, né? Houve um bloqueio aéreo por parte do imperialismo, e aí a OTAN interveio, bombardeou o país, continuou financiando os mercenários, até que o governo do Muammar Gaddafi acabou não conseguindo segurar a situação. O líder líbio teve que fugir, né, para fora de Trípoli e acabou sendo capturado e assassinado de uma maneira brutal pelos fantoches do imperialismo. Isso, ele foi morto na frente das câmeras, exatamente, Adriana. E aí, ao mesmo tempo, né, o imperialismo tentava uma situação parecida na Síria, quando no entanto, percebendo já o erro, né, que foi feito contra um aliado estratégico, a Rússia e a China acabaram não aprovando no Conselho de Segurança das Nações Unidas a mesma intervenção que havia sido feita. Na verdade, a Rússia e a China haviam lavado as mãos, né, com relação à Líbia e bloquearam a resolução de intervenção militar na Síria, né? E o que fez com que o imperialismo não conseguisse fazer a mesma coisa que fez na Líbia, mas
a O gente César tem estava me aí contando. uma O situação César, política. oi? Não, pode falar, Adriana. O César estava me contando aqui da reação da população vendo o que aconteceu na Líbia, que influenciou a Síria. Fala aí, César. É que, como o Vasco disse, né, uma parte da população da Líbia, percebendo que havia a manobra do imperialismo para derrubar o governo, né, para dar um golpe de Estado contra a população, na verdade, no governo da Líbia, ela pendeu para o lado do Muammar Gaddafi. Isso influenciou a população síria também, né? A população síria, vendo o que aconteceu na Líbia, percebeu que aquilo que o imperialismo estava tentando fazer, na verdade, era um golpe de Estado contra eles, né? E também se aliou ao governo do Assad, né? Do Bashar al-Assad, que é o que foi acontecendo ao longo da guerra também, né? Quanto mais o tempo passou, mais o governo, perante a própria população, acabou sendo fortalecido, mesmo com tudo que o imperialismo fez contra o país. O governo do Bashar al-Assad, né, tinha as mesmas características do Muammar al-Gaddafi, né, no governo nacionalista, que se dizia socialista, né, herdando a estrutura aí do seu pai, o Hafez al-Assad, que governou até o início dos anos 2000, até 2001, e que tinha contradições com o imperialismo, né? O Hafez al-Assad e depois o Bashar al-Assad, eles são membros do Partido Socialista Baath, que é um partido nacionalista, né? Que é um partido nacionalista que tem em vários países do Oriente Médio, não só na Síria, mas também no Iraque, por exemplo. O Saddam Hussein, antigo líder iraquiano, ele também era do Baath, da facção iraquiana desse partido nacionalista, né? Na época dos anos 60, quando houve em vários países do Oriente Médio, né, revoltas populares que ou levaram a revoluções de independência nacional ou levaram ao poder esses regimes nacionalistas, né, foi quando se deu a criação, na virada dos anos 50 para os anos 60, do Partido Socialista Árabe Baath, né? Tanto é que foi nessa época aí que houve golpes de Estado de frações nacionalistas do Exército na Síria, no Iraque, houve a Revolução Verde, né, que foi a Revolução dos Coronéis Líbios, em 1969, liderada pelo Muammar Gaddafi. Isso daí proporcionou, né, inspirados aí no nasserismo, né, no nacionalismo árabe do Gamal Abdel Nasser do Egito, proporcionou aí que vários países do Oriente Médio mantivessem aí governos de tipo nacionalista, que alguns se diziam socialistas, né, como é o caso do Muammar Gaddafi e também o caso do governo sírio, que levou à estatização, nacionalização de diversas áreas estratégicas, né, da economia, petróleo, gás, todos os recursos naturais, né, levou, devido à pressão popular, a uma série de reformas. No entanto, não se aprofundaram essas reformas para a abolição da propriedade privada, né, para uma verdadeira revolução que construísse um Estado operário nesses países. E, portanto, essas alas aí nacionalistas acabaram mantendo-se no poder, construindo ditaduras burocráticas que acabaram ao longo do tempo, né, por causa da sua dependência econômica do imperialismo, fazendo uma série de concessões que desembocou, como a gente falou aqui, né, no seu empobrecimento a partir dos anos 2000, principalmente a partir de 2008, né? E aí, nessa situação também que o governo do Bashar al-Assad se viu confrontado com, com a questão, né, da Primavera Árabe depois da derrota, né, e da derrubada do governo do Muammar Gaddafi. O Então, os imperialismo... Estados Unidos usaram a Primavera Árabe e a resposta do Assad contra as manifestações como desculpa para invadir o país, não foi isso? Houve, né, como a gente, igual, muito parecido com a Líbia, né, uma insatisfação popular, mas no caso também não conseguiu derrubar o governo do Bashar Assad.
Estados Unidos, portanto, junto com outros países imperialistas, né, eles acabaram apoiando aí grupos rebeldes, né, mercenários parecidos com a Líbia, né, inclusive grupos armados para derrubarem o Bashar al-Assad, o que levou efetivamente ao início, né, dessa que é chamada Guerra Civil Síria, com uma participação muito grande do imperialismo, primeiro por debaixo dos panos, né, e depois, mais para frente, com uma intervenção direta, né, da coalizão internacional dos países imperialistas. Uma coisa que eu acho que o César poderia falar também aqui, que envolve isso, é a questão do chamado terrorismo islâmico, né? Esse fenômeno, né, ele ficou latente a partir principalmente dos anos 80, quando da invasão soviética ao Afeganistão, né, que logicamente proporcionou que uma parcela importante da população afegã se voltasse contra os soviéticos, que eram invasores, né, ali, e pegassem armas contra isso, motivados por um sentimento nacionalista legítimo, né, de defesa de um país oprimido. Tudo bem, mesmo sendo de uma invasão de outro país oprimido, que era a União Soviética, mas que tinha pretensões, digamos assim, imperiais, né, como foi o caso da invasão soviética da Hungria em 56, da Tchecoslováquia em 68, né, o que, na verdade, foi uma deturpação enorme, né, da política leninista de convivência com outros povos amigos, outros povos vizinhos, perdão, da União Soviética. E aí apareceram, né, grupos ali armados contra essa intervenção, que depois acabaram, nas décadas seguintes, sendo considerados terroristas, mas que naquele momento não eram considerados, justamente porque o imperialismo norte-americano, tudo, ele se colocou contra a União Soviética, não na defesa do povo afegão, né, mas logicamente na defesa de um território estratégico, uma vez que o Afeganistão também era um local ali com bastantes riquezas naturais. E aí surgiu, né, o Talibã, a Al-Qaeda, né, o Osama Bin Laden mesmo, né, lutou na guerra do Afeganistão nos anos 80 contra os soviéticos, e que, portanto, acabaram, né, recebendo apoio do imperialismo, né? Eles, em um primeiro momento, pegando em armas para defender o seu país, né? Mas aí acabaram fazendo um acordo com o imperialismo, que também tinha esse objetivo, não de defender o Afeganistão, mas de expulsar os soviéticos para os Estados Unidos invadirem o Afeganistão, como efetivamente aconteceu. E aí, devido a esses grupos, né, serem extremamente confusos, né, sectários, movidos por sentimentos religiosos, né, eles não tinham noção do que estavam fazendo e acabaram fazendo esse acordo com o imperialismo. Tanto é que depois acabaram percebendo a enrascada em que eles estavam envolvidos, né? Pois esses mesmos que eles haviam confiado foram aqueles que invadiram e bombardearam o seu país. Então, as origens aí do terrorismo islâmico e daquilo que veio a ser chamado de Estado Islâmico remontam, né, aos anos 80, com essa luta, né, efetivamente nacional por parte dos povos oprimidos do Oriente Médio. Você quer falar alguma coisa? Fala, Adriana. Me interrompam, por favor, também. Eu só queria lembrar que depois do 9 de setembro e de toda a perseguição à religião islâmica aqui nos Estados Unidos, essa questão de que foram os Estados Unidos que inicialmente investiram nesses grupos, ela nunca foi levantada, ela raramente é levantada aqui na mídia. Então, muita gente nem sabe que isso aconteceu. Então, eles fazem isso muito por debaixo dos panos, né? Eles têm que levantar a bandeira que eles são contra o terrorismo, né? Para poder justificar a invasão em vários países aí.
Só que, na realidade, o imperialismo acaba fortalecendo aí os grupos ditos terroristas, inclusive grupos muito violentos, como é o caso do próprio Estado Islâmico, né? Eu queria chamar a atenção rapidinho aqui, porque a guerra civil da Síria, na verdade, começou contra quem se levantou aí, vamos dizer assim, contra a República Síria, foi o Exército Livre Sírio, que esse sim é fortemente apoiado pelos Estados Unidos, né, pelo imperialismo como um todo, fortemente armado, mas há vários indícios aí, inclusive o próprio Wikileaks divulgou alguns documentos numa época dizendo que o imperialismo investia na criação no fortalecimento, perdão, do Estado Islâmico do Iraque e do Levante, né, que é o nome oficial aí do Estado Islâmico. Esse grupo, que era um grupo até então pequeno, foi fortalecido aí para ser somente mais um grupo contra o governo sírio aí, aliado ao exército sírio, ao exército livre sírio. Só que em determinado momento da guerra da Síria, o Estado Islâmico, que também é conhecido como ISIS ou Daesh, começou a atacar todo mundo. Ele se tornou aí um grupo meio sectário que meio que atacava todos os outros grupos que estavam aí na guerra da Síria, e ele começou a ganhar muito território dentro da Síria, né? Com a intenção aí de se expandir para todo o Oriente Médio e para o norte da África e criar aí um gigantesco Estado Islâmico baseado aí nas leis da Shia, né? E nas leis islâmicas mais ditas reacionárias contra a população, né? Atacando vários monumentos históricos, inclusive, que não faziam parte da crença islâmica deles e tudo mais. Isso daí começou a preocupar um pouco o imperialismo. Eu acredito que não por conta da violência, né? Porque convenhamos que quem joga uma bomba atômica e mata em 2 dias mais de 300 mil pessoas no Japão não está muito preocupado com a violência. Mas o que talvez tenha chamado muita atenção eram as pretensões do Estado Islâmico, né? A criação de um único Estado árabe, que inclusive é uma reivindicação histórica aí da população árabe, né? Se você, por exemplo, for dar uma olhada nas bandeirinhas dos países árabes e nos próprios nomes dos grupos partidários e na atuação deles, por exemplo, o Hezbollah, que é libanês, ele atua aí, é um dos grupos que mais defende a libertação da Palestina, atua na Síria, atua em vários outros países, é apoiado pelo Irã. O próprio Estado Islâmico é um grupo surgido no Iraque, então eles atuam em vários países como se fosse não, de fato praticamente o mesmo povo. Eu acredito que essa tentativa de criação de um Estado único islâmico foi o que começou a assustar um pouco o imperialismo, pois isso poderia tender aí para alguma política mais nacionalista desse gigantesco Estado, ou até então promover aí, por conta da brutalidade desse grupo, promover uma grande explosão na população árabe, né? E aí, com isso, o imperialismo começou a atacar o Estado Islâmico. O Estado Islâmico também começou a fazer atos terroristas nos países imperialistas, né? Divulgar aqueles vídeos de cortando cabeça de jornalista norte-americano e tocando terror em várias partes da população aí da Síria, o que justificou a invasão. Na Europa, né, também. Na Europa também, né? Na França. Na Inglaterra. E na Bélgica, na Rússia, tudo quanto é lugar. Exatamente. E aí, isso daí proporcionou a possibilidade, né? O imperialismo ele nunca perde uma possibilidade aí de invadir um país quando ele tem a chance. Ele usou o próprio Estado Islâmico, que agora se tornava inimigo deles, como um pretexto para a invasão da Síria. E o que praticamente liquidou o Estado Islâmico, né? O Daesh controla hoje uma porção de terra muito pequena, é um grupo muito pequeno, o armamento do grupo foi todo destruído, porém o imperialismo não saiu mais da Síria depois disso. Né? Mas eu acho que é importante dizer, né, que, bom, a respeito do que o César falou, né, o
o Estado Islâmico, portanto, como foi, né, nas origens aí do terrorismo islâmico moderno, né, surgiu aí primeiro a partir da crise gigantesca na região, né? Porque imaginem só, se aqui na América Latina a gente já se sente humilhado pelo imperialismo, imagina numa região onde frequentemente aviões dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra bombardeiam crianças, mulheres, idosos, tanques estão ali presentes a todo momento, né? E uma grande campanha de propaganda chamando vocês de pessoas bárbaras, né? De tudo que a gente vê, de todos os preconceitos que existem, né? As pessoas, a invasão do Iraque também tem muita relevância com relação a isso, porque a invasão do Iraque por parte das tropas norte-americanas proporcionaram que o povo iraquiano, em uma boa parte, criasse milícias armadas contra as tropas norte-americanas, né? E aí, o sentimento anti-imperialista, nacionalista dessas pessoas fez com que odiassem cada vez mais os norte-americanos. Os norte-americanos no Iraque, eles gravavam vídeos ali insultando as criancinhas iraquianas, falando em inglês para elas falarem alguma coisa, e na verdade o significado daquilo era uma auto-humilhação para a pessoa. Eles bombardeavam escolas por brincadeira, tudo, né? Isso daí fez com que a população do Iraque e dos outros países no Oriente Médio ficasse com um ódio imenso, né, do imperialismo. E diante disso, né, criaram essas milícias de luta nacional contra o imperialismo. Mas aí, né, justamente pelo caráter confuso de serem pessoas, justamente pelo país ser um país tão atrasado, tão oprimido, tão destruído, né, a consciência política ainda está muito pouco desenvolvida, né, e é muito fácil de se manipular isso daí. Então, aí aparece o Estado Islâmico. Por um lado, as pessoas que entram no Estado Islâmico são pessoas que têm um ódio imenso pelo imperialismo, pelos Estados Unidos principalmente, e por tudo que eles representam, ou seja, pela cultura ocidental, pelas religiões ocidentais, né? Porque eles enxergam que aquilo tudo ali faz parte da dominação do imperialismo contra eles, né? Tudo aquilo lá são os invasores que estão tentando impor a você, né? E aí, ao mesmo tempo, né? Eles se insurgem contra o imperialismo, mas acabam se insurgindo também contra o governo da Síria, por exemplo, o governo do Iraque e tudo mais, e os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, se aproveitam disso daí para comprar as lideranças, né, desses setores aí. A gente viu durante alguns anos aí que a imprensa falou bastante sobre o Estado Islâmico, mas veículos alternativos de comunicação estavam mostrando ali que os carros que o Estado Islâmico usava era tudo Toyota da último lançamento, né? O César falou, a Wikileaks divulgou documentos aí que mostravam o financiamento do imperialismo para promover o Estado Islâmico. Então, existe essa contradição, né? Ao mesmo tempo que o grupo tenta ser utilizado pelo imperialismo para os seus próprios interesses, né? Imagina, tem ali um grupo armado que, tudo bem, foi utilizado, e foi criado para combater a intervenção imperialista, mas os caras são muito confusos. O imperialismo aproveita isso daí para tentar comprar aquelas pessoas, principalmente as lideranças, para lutarem não contra ele, mas sim contra o governo daquele país que o imperialismo quer derrubar, né? Foi isso daí que ele fez na Síria. E no entanto, né, com a crise gigantesca e o sentimento muito forte contra o imperialismo por parte daquelas pessoas ali que, desesperadas, não sabiam o que fazer e se juntavam ao Estado Islâmico, acabou fazendo com que o Estado Islâmico iniciasse atividades aí na Europa,
né, no coração aí do imperialismo. E atentados dos mais diversos na França, na Bélgica, na Suíça, na Inglaterra, na Holanda, etc., fizeram com que o imperialismo abrisse o olho e falou: nós acabamos criando um monstro aí, né? Nós estamos promovendo um grupo aí que é um grupo muito ambíguo e contraditório e que faz ações contra nós também. E aí iniciou-se uma campanha muito grande na imprensa, né, contra o Estado Islâmico e, de uma certa forma, contra os próprios árabes em geral, o que possibilitou, né, essa intervenção aí direta do imperialismo para salvar, né, a humanidade do terrorismo, né, dos árabes, da intolerância religiosa, né? E aí houve a formação de uma coalizão internacional com dezenas de países, liderada pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, pela França, por Israel também, Arábia Saudita, na Síria, né? Supostamente para derrotar o Estado Islâmico. E que, no entanto, acabou servindo para matar aí 500 mil sírios, né? E não fazer absolutamente nada contra o Estado Islâmico. Quem fez alguma coisa contra o Estado Islâmico foi o próprio governo sírio, né? Que, logicamente, tinha interesse de combater o Estado Islâmico, pois estava tomando o poder no seu próprio país, em aliança com o Irã e com a Rússia, principalmente, e também com o Hezbollah, né? Fizeram essa aliança aí para expulsar o Estado Islâmico e, ao mesmo tempo, expulsar o imperialismo que tomava conta ali da Síria e de outras regiões do Oriente Médio, o que acabava entrando em contradição com os interesses do Irã, uma ameaça direta ao Irã. O Irã poderia ser a próxima vítima do imperialismo. O Irã é um aliado estratégico da Rússia, né? E aí por isso que o Vladimir Putin, ao contrário do que havia feito na Líbia, né, interveio de uma maneira bem clara, assim, enviando inclusive tropas russas, né, para proteger a Síria e para proteger o Irã. E o papel, né, de grupos armados, como é o caso do Hezbollah, não pode ser esquecido, né? O Hezbollah é um dos principais responsáveis aí pela diminuição, como o César falou, do Estado Islâmico, que agora ninguém mais ouve falar do Estado Islâmico, né? Embora ainda existe, controle uma parte do território do Oriente Médio, mas já não é nada comparado a 5, 6 anos atrás, quando eles inclusive faziam mapas, né, do território que eles deveriam ocupar para ser um grande emirado islâmico, né, que pegava inclusive a Espanha e Portugal, o norte da África inteiro e o Oriente Médio, e pedaços da Ásia, né, a Indonésia, as Filipinas, etc. Graças a essa resistência do Hezbollah, do Irã, da Síria, da Rússia, do próprio povo sírio também, que uma parcela pegou em armas, né, conseguiu com que o Estado Islâmico fosse neutralizado. Mas, no entanto, né, manteve-se aí o perigo e a ameaça, e na verdade, concretamente ali, a intervenção militar do imperialismo, né, dessa coalizão internacional. Alguém quer falar sobre isso daí também? Ou vamos deixar o monólogo aqui? Não, eu acho que isso daí que você falou é importante, né? Principalmente a questão do Hezbollah, porque o Hezbollah também é tratado aí como um grupo terrorista que deve ser exterminado e que mata criancinhas e come cachorro, essas coisas que o imperialismo gosta de contar, né? Mas o Hezbollah aí é um dos partidos mais importantes do Oriente Médio, né? É o partido que expulsou Israel da parte sul do Líbano, principalmente da maior parte, né? Ainda tem um pedacinho, se não me engano, do Líbano que é ocupado por Israel. Mas o Hezbollah tem uma grande atuação em todo o Oriente Médio, né? Contra o imperialismo. E é o partido aí que mais se empenha pela libertação da Palestina, né? Acho que excetuando aí os próprios palestinos e o Irã, que investe muito nessa questão, pois sabe que Israel é um ponto-chave para o imperialismo como um todo.
Não, o que você disse também sobre a Rússia é importante, né? A Rússia vai entrar no conflito só em 2015, ficando do lado da Síria, né? E a Turquia também faz parte do conflito contra a Síria, inclusive auxiliando alguns grupos também, como o próprio Exército Sírio Livre, para tentar aí tomar territórios do governo sírio, né? Esse imbróglio todo fez com que o país se dividisse em vários pedaços, com o próprio Estado Islâmico controlando uma parte importante aí do território, o governo sírio do Bashar al-Assad controlando uma grande parte, e o exército livre da Síria outra parte, e inclusive alguns grupos curdos conseguiram aí um pedaço do território, um pedaço do nordeste sírio, com auxílio aí do imperialismo, para tentar aí enfraquecer o governo e o Estado sírio, né? O que foi chamado aí posteriormente de Rojava, né? O imperialismo, inclusive, fez muita propaganda sobre essa questão, pois a reivindicação dos curdos é uma reivindicação histórica, né? Uma reivindicação que é legítima, inclusive, mas o imperialismo não utilizou isso daí para ajudar os curdos, muito pelo contrário, né? Fez isso daí para ajudar a fragmentar a população local e melhor controlar todo mundo aí. E para isso daí o imperialismo fez algumas coisas muito esquisitas, né? Que foi defender uma revolução mundial. Pela primeira vez na história, o próprio imperialismo defendendo uma revolução socialista, inclusive, pois eles ajudaram em vários grupinhos pequenininhos aí que se diziam o início de uma revolução mundial através da separação de Rojava, como exércitos comunistas, exércitos socialistas, exércitos de mulheres, exércitos queer, para a separação aí dessa parte do Nordeste sírio. E a situação que, com essa resistência da população, do governo da Síria, e 10 anos de conflito, o que aconteceu foi, o que a gente não sabe o número de mortos, né, de 400 mil, 500 mil pessoas mortas durante o conflito, mas a Síria ficou totalmente destruída. A gente lembra das imagens, né, das cidades, que era concreto, os prédios todos foram bombardeados, com crianças, famílias, e gerou a maior crise de refugiados do mundo, né? Cerca de 5,6 milhões de pessoas tiveram que fugir do país, 6 milhões tiveram que deslocar dentro da Síria, 60% da população precisava de assistência humanitária, e mais ou menos metade das pessoas afetadas pela essa crise dos refugiados são crianças. Muitas crianças nunca viveram um dia sem guerra, a expectativa de vida do país caiu 13 anos, e as crianças passam fome, sofrem de desnutrição, e os hospitais e os centros de saúde foram todos destruídos durante o conflito. E agora, com o Covid, a situação com certeza vai piorar. O César falou do Kurdistão, né, que é uma região ali que abarca parte do território sírio, parte do território turco, parte do território iraquiano, né? É uma área ali que tem um povo com uma etnia diferente, né? Lembrando que o Oriente Médio ali comporta uma série de etnias, né? Os turcos, eles são uma etnia própria, né? Os turcos não são árabes. Os iranianos, eles também não são árabes, eles são persas, é etnia persa, né? Na Síria existem várias etnias, a principal majoritária são os árabes, mas também tem os curdos, né? Que é uma outra etnia, é uma outra nacionalidade, né? E como o César falou, a aspiração nacional dos curdos é legítima. No entanto, houve um equívoco muito grande por parte dos curdos, né? E por parte dos curdos que são mais ingênuos, né? Porque a gente sabe que você tem pilantra em todo quanto é lugar.
É uma população que já sofria perseguição na área, né? Então ficou mais fácil do imperialismo convencer a receber o apoio. Exatamente. Perfeito, Adriana. O povo curdo, né, que era, querendo ou não, era reprimido aí pelo governo central sírio, né, acabou vendo no imperialismo como uma salvação. No entanto, isso daí é uma análise equivocada, porque a Síria é um país oprimido e o imperialismo é o grande opressor. O natural para isso daí seria, diante de uma investida do imperialismo, os curdos, né, separatistas, fazerem uma aliança tática ali com o Bashar al-Assad para lutarem juntos contra o imperialismo, e depois disso eles se resolveriam ali, porque com o imperialismo não tem a menor possibilidade de independência do Kurdistão, a não ser tirando o Kurdistão dos domínios sírios e colocando o Kurdistão no domínio do imperialismo, como de fato está ocorrendo, né? Os Estados Unidos, eles invadiram uma boa parte da Síria, no Kurdistão, e controlam hoje militarmente aquela região, com tanques e bases militares norte-americanas no Kurdistão, que servem justamente para roubar o petróleo de lá. Eles compram o petróleo diretamente dos curdos contra o governo da Síria, né? Uma compra que na verdade, um saque, né? Eles dão uma esmola ali, eles dominam completamente essa questão. Então, os curdos, houve uma parcela da esquerda internacional aí que apoiou isso daí, né? Acreditando que isso daí serviria à autodeterminação do povo curdo contra a ditadura síria, mas esquecendo-se que o imperialismo estava por trás de tudo isso. O imperialismo apoiou supostamente essa independência para enfraquecer o governo sírio e tomar conta do Kurdistão, uma área rica em petróleo, para abastecer, né, os grandes monopólios petrolíferos do imperialismo. E ainda com relação ao próprio Kurdistão, né, a Turquia, que é um agente-chave aí no Oriente Médio, governada já há cerca de 10 anos aí pelo Recep Tayyip Erdogan, que começou como um presidente bem reacionário e ligado ao imperialismo, né? Que, no entanto, em 2016, se eu não me engano, com a tentativa de golpe militar contra ele, patrocinada pela CIA, né? Ele acabou mudando de posição, indo para uma posição nacionalista, né? Ele fez acordos diversos com a Rússia, acordos diversos com a própria Venezuela, inclusive, né? E deixou um pouco de lado as hostilidades com relação ao governo sírio, né, do Bashar al-Assad, e do próprio Irã também, que é um competidor regional ali com a Turquia. No entanto, nos últimos tempos, o Erdogan, ele, por ser também, justamente, como a gente falou aqui, o nacionalismo burguês é uma política muito confusa, né? Ele está sempre ali bambeando entre o imperialismo e o setor da população, classe operária principalmente, né? E aí nos últimos anos, nos últimos tempos, ele deixou um pouco de lado essa política mais nacionalista e até mesmo progressista a nível internacional e acabou se virando contra, né, o governo do Bashar al-Assad, com a desculpa de que os curdos, né, eles estavam ameaçando a soberania nacional da Turquia, porque, como eu disse, a Turquia, ela comporta também uma minoria grande de curdos, e aqueles curdos sírios que estavam aparentemente conseguindo uma autonomia armados, né, eram um perigo para que acontecesse a mesma coisa na Turquia. Lembrando, inclusive, que vários grupos curdos, inclusive partidos de esquerda, que não são curdos, mas que são turcos mesmo, são proibidos e perseguidos, né, na Turquia. E aí o governo do Erdogan acabou fazendo uma iniciativa aí, creio que em 2018, de invasão militar de uma parte do Kurdistão sírio, né, justamente com essa desculpa aí de combater a ameaça à segurança nacional turca,
o que indispôs completamente os dois governos, né, do Erdogan e do Bashar Assad, né? O Assad, ele denunciou muito, e inclusive enviou tropas sírias ali para tentar impedir isso daí, mas não conseguiu, e até hoje uma parcela ali do Kurdistão, ele tem presença turca, né? Para a gente ver o negócio, praticamente um zoológico que a gente viu aí transformada a Síria, né? Um país ali que era governado por um governo de ideologia secular, sem sectarismo religioso, né? Onde todas as religiões ali, elas, de uma forma ou de outra, conviviam entre si, um Estado com uma economia, né, em boa parte estatizada, uma certa estabilidade ali, política, econômica e social, e com toda a crise a partir de 2008 e a intervenção imperialista, hoje é um país com esses dados aí que a Adriana falou para a gente, um país quase completamente destruído, só não se tornou uma Líbia, né, por causa aí dessa resistência grande aí do povo sírio e também do povo árabe em geral, né, que se voltou ali contra o imperialismo. Você quer falar alguma coisa, César? Não, isso daí que você falou aí é importante, né? A Turquia, nos últimos tempos, inclusive, o Erdogan voltou a falar que a Síria está produzindo armas de destruição em massa, que seriam enviadas à Turquia. Também a própria Turquia interveio aí na questão do Artsakh, né, no conflito aí da Armênia e do Kurdistão, que a gente chegou a comentar em um dos programas anteriores aí. Mas a Turquia ela ainda tem essa dualidade nacionalista, né? Ela é um pouco nacionalista, pende um pouco para o imperialismo e pende também para aquele tipo de nacionalismo que quer conquistar territórios e fazer aspirações imperiais aí na região em que ela está, né? Além disso, como você disse, a Rojava está completamente controlada pelo imperialismo, né? O imperialismo tentou, principalmente os Estados Unidos, tentou ao longo do tempo levar tanques para a região norte da Síria, que é onde estão os maiores campos de petróleo sírios, né, para controlar o petróleo do país. E nos últimos anos o que a gente viu foram várias manifestações da população contrárias a essa tentativa de passar comboios de tanques para a região norte da Síria. Inclusive nós publicamos aí no DCO e na Causa Operária TV alguns vídeos em que é possível ver várias crianças e senhores de idade, assim, pessoal sem armas, jogando pedaços de pau e pedra nos tanques e colocando os tanques de guerra norte-americanos para correr com base na pedrada, né? Isso daí fica a dica pro pessoal que está com medo aí de sair às ruas por algum motivo, medo de repressão e tal. O pessoal na Síria pôs os tanques para correr com pedras, né? No entanto, nas últimas semanas, o governo Biden conseguiu aí levar tanques de guerra para a região norte do país e controlar alguns campos de petróleo importantes da Síria, né? Tirando o abastecimento de petróleo do resto do país e, é claro, vendendo petróleo que não é deles como se fosse deles, né? Além disso, nós já comentamos aí, o governo Biden começou aí o seu governo bombardeando vários países, né? Bombardeou a Somália e, posteriormente, bombardeou a própria Síria em um atentado aí que matou pelo menos 22 pessoas. Uma coisa importante, né, relacionada a essa questão da Turquia, tudo, né? Eu falei aqui a gente falou, né, do apoio aí do Irã, da população em geral do Oriente Médio ao povo sírio, né? O Hamas também ele foi importante, né? Outra milícia muito grande dos povos árabes, junto com o Hezbollah, foram importantes aí na luta contra o Estado Islâmico e também contra a própria presença
do imperialismo na região, e esses 10 anos de guerra na Síria também proporcionaram uma aproximação muito interessante entre países aí que são oprimidos pelo imperialismo e que tentam resistir de alguma maneira, né? Como é o caso da Síria, como é o caso do Irã, como é o caso da Rússia, né? Ou como é o caso de uma certa maneira em alguns casos da própria Turquia, né? Houve da China também, que apareceu mais por baixo do pano, mas também estava envolvida nessa guerra, né? Uma articulação ali que tem proporcionado aí, né, uma certa aliança, inclusive militar, né, desses países com governos nacionalistas que são oprimidos pelo imperialismo e que percebem que só a união deles, né, união econômica e união militar, é que pode fazer com que juntos, né, eles consigam resistir a todas as investidas do imperialismo contra eles. E uma coisa que eu queria lembrar aqui é que hoje em dia, né, a imprensa toda fala de fake news, que a extrema-direita divulga fake news, a esquerda divulga fake news, né? Mas a guerra na Síria ela tá envolta aí em inúmeros casos de fake news, né? Que são espalhados pelos grandes veículos de comunicação dos Estados Unidos e da Europa. Todos eles, CNN, BBC, NBC, Deutsche Welle, El País, Rádio França Internacional, Le Monde, todos os principais veículos de comunicação da Europa e dos Estados Unidos usaram a Síria, como se usa o imperialismo em todas as guerras, também como uma guerra de propaganda e de mentiras, né? No caso da Síria, por exemplo, em 2016, houve um boato de que o governo do Bashar al-Assad teria, né, jogado armas químicas contra a população síria, né, em Damasco. Aí a Agência Internacional de Armas Químicas, ela iria enviar especialistas, né, para a Síria. Mas um dia antes de eles chegarem, Estados Unidos, Inglaterra e França decidiram bombardear Damasco, e realmente eles fizeram isso daí, a CNN transmitindo tudo, né, da mesma forma como a CNN havia feito durante a Primeira Guerra do Golfo, né. Ali, após uma grande propaganda de que o Bashar al-Assad ele era o culpado, não tinha nem que investigar porque era isso mesmo, isso daí possibilitou com que o bombardeio a Damasco fosse realizado em 2016 pelo imperialismo. E depois nunca mais se falou a respeito desse episódio das armas químicas, né? O que é muito estranho. Não encontraram as armas químicas. Quem é que utilizou as armas químicas contra a população? Uma coisa parecida com o que foi feito no Iraque em 2001 também, né? Para poder invadir o país do Saddam Hussein. Uma outra coisa relacionada a essa campanha de propaganda aí de fake news foi feita durante um bom tempo em volta dos famosos capacetes brancos, né, das Nações Unidas, que estavam indo na Síria para salvar a população síria de todas as atrocidades do Bashar al-Assad. Algumas agências, né, independentes aí, russas e mesmo árabes, foram aos locais ali onde os capacetes brancos atuavam, né, e encontraram uma série de provas que mostrava que os capacetes brancos, na verdade, eles tinham ligações com o Estado Islâmico e tinham ligações com o imperialismo, diretamente, né? Muitos desses que se passavam por capacetes brancos eram pessoas aí que são consideradas terroristas, que estavam armadas, né, e lutando contra o governo do Bashar al-Assad, para fazer uma grande campanha de propaganda, né, pela intervenção imperialista na Síria. Tanto é que, se eu não me engano, concorreu ao Oscar e acho que até tenha ganhado em alguma categoria um documentário a respeito dos capacetes brancos. Acho que o nome era White Helmets, alguma coisa assim. Um documentário norte-americano, né? Para encher a bola ali dos capacetes brancos como se fossem uns anjos humanitários que chegaram ali para salvar o povo sírio da ditadura do Bashar al-Assad, mas que, na verdade, foram utilizados para fazer uma grande campanha contra o governo
para possibilitar a intervenção imperialista. A Anistia Internacional também ela serviu bastante para isso, né, divulgando relatórios muito enviesados, colocando toda a culpa da destruição do país no governo do Bashar al-Assad, divulgando atrocidades ali que não foram comprovadas, né? E um outro organismo, o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, né? Ele tem sido a principal fonte de informações nesses últimos 10 anos sobre o que ocorre na Síria. Mas o interessante, né, é que o Observatório Sírio de Direitos Humanos, ele é sediado em Londres e ele é coordenado por uma única pessoa. Só é um homem ali que ele é o Observatório Sírio de Direitos Humanos, né? E aí ele coloca as informações, os números, os dados ali que a imprensa inteira utiliza, via de regra, todos eles desfavoráveis ao governo do Bashar al-Assad. Praticamente não existe denúncia do imperialismo por parte desse órgão, né? Então a campanha de propaganda, né, de fake news com respeito à Síria também ela é um dos aspectos aí dessa guerra. Sobre as armas químicas, na época a própria Rússia denunciou que havia indícios fortes de que os vídeos gravados aí que mostravam as pessoas sofrendo por armas químicas na Síria nada mais eram do que vídeos fabricados pelo imperialismo. Eu não me lembro agora o nome do jornalista que confrontado sobre isso daí disse que os Estados Unidos tinham um grande investimento em cinema, que fazer vídeos desse tipo para fingir aí que a população estava sofrendo com armas químicas seria aí uma coisa muito simples deles fazerem, né? Eles têm vários estúdios, locais aí que eles poderiam fazer escondidos com vários atores diferentes e montar aí essas falsas provas, né? E como o Vasco bem falou, depois, quando os observadores internacionais iriam aí ver se era verdade, Damasco foi bombardeada, as provas foram bombardeadas aí e nunca mais se tocou no assunto. E o resultado dessa propaganda toda de confusão é a gente aqui no país imperialista, aqui nos Estados Unidos, a maioria das pessoas não sabe o que está acontecendo, não consegue diferenciar as forças, não consegue saber por que está tendo conflito, e o imperialismo continua com a sua ação. O César falou aqui, né? A Síria foi bombardeada já esse ano, né? No começo do ano, pelas bombas coloridas e de flores aí, que no entanto mataram 22 pessoas por parte do Joe Biden, aquele que disse ser o homem antifascista, progressista, humanista, e uma parcela da esquerda grande nos Estados Unidos e no Brasil caiu nesse conto, né? Só para fechar, lembrando, enfatizando aqui o César falou, né? O Biden, ele era o vice-presidente do Barack Obama na época do início da guerra na Síria, em 2011, né? Era o Obama foi o Obama que iniciou a guerra na Síria, e agora de novo os democratas no poder, com o Joe Biden, o homem do imperialismo que já voltou a aprontar das suas, né? Voltando aí a bombardear diretamente a Síria, que é bombardeada praticamente todos os dias por essa coalizão imperialista e também por Israel, né? A gente acabou não falando aqui, mas Israel também tem um papel muito importante aí na desestabilização da Síria, bombardeando Damasco, bombardeando outras regiões da Síria. Muitas vezes o bombardeio acaba não sendo efetivado por causa da proteção antiaérea das próprias forças armadas sírias, né? Mas a agressão continua, a Síria, a guerra não terminou, o país continua sofrendo agressão do imperialismo, e uma coisa importante, pelo menos que está acontecendo, é justamente essa unidade que está se esboçando dos povos do Oriente Médio, né, na luta contra o imperialismo, que na verdade deve ser estendida para os povos do mundo todo, né, como a gente faz aqui no PCO, denunciando, né, e chamando a mobilização contra o imperialismo. Bom, a gente vai ficando por aqui com o nosso podcast. Queria agradecer aí a Adriana, direto de Nova York,
ao César também, e a todo mundo que ouviu o nosso podcast O Mundo em Uma Hora, que volta na próxima segunda, às 3 da tarde, ao vivo aqui na Céu TV, e depois você pode aí ver também o vídeo do nosso podcast solto no canal da Causa Operária TV. Até mais, pessoal. Muito obrigado a todo mundo. Continue assistindo a programação da Céu TV.